transmissível, que afeta aí os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos, tá? E olha, hoje eu estou recebendo a nossa pneumologista para falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a doutora Gerlânia Simplício. Ela já está aqui também para tirar suas dúvidas. Você que está aí do outro ladinho, pode estar participando, mandando sua pergunta. Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp para que você fique bem à vontade e participe aí junto conosco, tá bom? Doutora Gerlânia, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Bom dia, Meira. Bom dia a todos. Muito obrigada por esse convite mais uma vez, estar aqui participando desse momento tão especial. Maravilhoso. Explica pra gente o que é a tuberculose e quais são suas causas. Então, a tuberculose ela é uma doença infecciosa, ela é uma doença crônica causada por uma bactéria. Essa bactéria se chama Mycobacterium tuberculosis, que muito conhece como BK, né, o bacilo da tuberculose. E é uma doença que se inicia nos pulmões porque ela se transmite por via inalatória. Pela tosse é transmitido, pela fala, pelo espirro. Então, a pessoa, quando adoece, o foco primário são os pulmões. E aí vem os sintomas que são os mais importantes da tuberculose, que chama a atenção é a tosse. E essa tosse, ela pode ser por mais de 2 e geralmente por mais de 3 semanas. É uma tosse diferente? É uma tosse, como que seria essa tosse, doutora? Então, é uma tosse geralmente produtiva, com secreção, com expectoração, com escarro. Geralmente o escarro é amarelado. Muitos dizem assim, eu estou com a gripe mal curada, porque passaram 3 semanas e a tosse continua. Mas aí vem a febre, que geralmente é no final da tarde, perda de peso considerável, dor quando respira e algumas pessoas escarram sangue. Isso é o que chama mais atenção. Toma antibiótico e essa pneumonia não melhora. Que pneumonia é essa por mais de 3 semanas? Muito provavelmente é tuberculose. É verdade. Como é que se contrai? Com outra pessoa próxima, se a pessoa tossir, ela já pega, espirrar, qualquer coisa se pega? Isso. A pessoa doente de tuberculose, com a tuberculose pulmonar, que é a que transmite, é a pulmonar ou a laringe, as duas formas que mais transmitem a tuberculose. Então, quando tosse num ambiente, geralmente um ambiente sem luz, ambiente fechado, grandes aglomerações, então, ao tossir, ao falar, ao espirrar, elimina os bacilos, as bactérias. E as pessoas que estão sadias inalam essas bactérias e serão futuros doentes. Essa é a nossa grande preocupação, são os contatos íntimos dos pacientes com tuberculose, que hoje a gente já procura detectar, fazer um rastreamento dessas pessoas que só são infectadas para ter também tratamento. Uma pessoa infectada, como é que é, então? Se ela for casada, tiver filho, ela não pode ter o contato, beijar, nada disso? Então, se você tiver doente de tuberculose, com os sintomas de tuberculose, todas as pessoas próximas da casa, esposo, filho, mãe, os que convivem no trabalho também, proximamente, que tem a proximidade, contato íntimo, eles deverão ser examinados para ver se estão doentes ou somente infectados. Existe diferença nisso. Infectados são aquelas pessoas que têm o contato com os doentes de tuberculose, mas eles não têm sintomas. Eles só tiveram o contato e a gente tem como rastrear isso através de exames também. Maravilha. Já tem pergunta, eu vou soltar a primeira pergunta, depois a gente volta para as nossas aqui, tá? Vamos lá, coloca aí, Dulino. Bom dia, quem fuma muito pode ter tuberculose? Eita, quem fuma, né? Quem vive com cigarro na boca. Eu acho que cigarro faz mal para tudo, né? Isso. Então, essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas que fumam, elas têm 10 vezes mais chances de ter tuberculose pulmonar. O cigarro, assim como há outras doenças, que nós vamos citar mais na frente, mas o tabagismo é uma forma de você ter diminuição da sua imunidade pulmonar, a imunidade celular dos pulmões. Então, as bactérias da tuberculose, as micobactérias, elas vão se instalar com mais facilidade e pegar um pulmão inflamado pelo cigarro. Então, vai ter muito mais chance de adoecer os fumantes de cigarro, como também nós não podemos esquecer agora dos cigarros eletrônicos, né, que está bem em evidência. As pessoas que usam cigarro eletrônico ficam trocando de pessoas para pessoas, então, através desse contato íntimo, pode pegar não só tuberculose, mas outro tipo de doença. É verdade. Você falou do cigarro eletrônico, me veio à cabeça a Solange. Eu acabei de ver agora há pouco um vídeo, ela falando um pouquinho, né? Por influência dos amigos, tá vendo? Amigos, que amigos são esses, né? Por influência dos amigos, ela começou, né, a usar o cigarro eletrônico, né?
E aí, há 8 meses, então ela danificou a voz, o principal instrumento dela, né, de trabalho é a voz, assim como o meu também. E aí, danificou o pulmão, ar, com certeza, e a voz, né, doutora? Olha só, o que o cigarro eletrônico não faz. Em 8 meses só, minha gente. Então, eu acho que ela fumava o dia todo, será? Então, Será que é em excesso, né? Também? Marília, isso é uma grande preocupação das pessoas que utilizam o cigarro eletrônico. Ele tem nicotina. Então, assim como os cigarros convencionais têm nicotina e você fuma 2 carteiras no dia, você vai ter vontade também de usar o cigarro eletrônico porque ele contém nicotina e deixa você dependente. Então, tem pessoas, eu conheço exemplo de pessoas que não fumam só um cartucho pela manhã, fumam fuma 2 e consegue ter a mesma concentração, até um pouco maior da nicotina do que os cigarros convencionais. Maravilha. Vamos lá. Qualquer pessoa ela corre o risco de ter o contágio dessa outra pessoa? Qualquer pessoa ela corre risco? Então, as pessoas que podem adoecer de tuberculose, geralmente as pessoas são mais com o sistema imunológico mais comprometido. Mais então, baixo. por exemplo, diabéticos, fumantes, né, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que usam corticoide, pessoas que vivem em população carcerária, aglomerações, moradores de rua, pessoas que utilizam outros vícios como crack, maconha, cocaína e os próprios cigarros. Então, eles são mais susceptíveis, são chamados pessoas vulneráveis. Os moradores de rua, principalmente, por quê? Porque eles não têm boa alimentação, ficam expostos, né? E também, muitas vezes, tem outros vícios associados. Então, esse pulmão é um pulmão bem mais frágil, bem mais imunossuprimido, então a bactéria se instala com maior facilidade. Muito bem. Bora lá, solta aí o áudio, por favor, Gabriel. Quando eu estou no ar-condicionado, aqui na minha casa, com alguns minutinhos começo a tossir. O que pode ser? E aí, doutora, ar-condicionado, o que é que pode ser, né? Colocou o ar-condicionado, ligou o bicho, ela já começa com alguns minutos a tossir. Será que deve ser, sei lá, uma falta de limpeza? Ou será que é uma alergia? Então, as pessoas que são alérgicas ou atópicas, o frio, o calor, os ácaros, os fungos, eles podem promover quadros de tosse e falta de ar. E algumas pessoas têm até sibilância, chiado no peito. Aí seria mais uma investigação para essa tosse relacionada com o frio, com o ar-condicionado ou mudança de temperatura. Não sugere ser um quadro de tuberculose. Tuberculose é arrastado e tem sintomas de infecção. Tosse por mais de 3 semanas, com catarro, expectoração, febre e perda de peso. Meu Deus, olha aí, viu, gente? Como é que é feito o diagnóstico? Como é que a pessoa sabe se tá ou não? Porque hoje em dia, essas tosses, né, constantes, essas gripe, tosse, vírus, virose, sei lá o quê, elas confundem muito. Tipo, a tuberculose acho que confunde um pouco com a pneumonia. Tem gente que não entende, não sabe como é que é, mas confunde um pouco, né? Uma hora você começa com a tosse seca, daqui a pouco você tá com a tosse cheia. Aí você faz, e agora? Eu tô com o quê? Né? Como é que é o diagnóstico, né? Pra gente saber se tá ou não com a tuberculose. O diagnóstico da tuberculose se faz pelo encontro da bactéria, né? Da micobactéria da tuberculose. Então, é encontrado aonde? Na expectoração, certo? Então, pessoas que tossem por mais de 3 semanas, elas geralmente devem procurar um atendimento com o médico, né? Para que ele peça os exames do escarro, que a gente chama baciloscopia, outros testes como teste rápido molecular, cultura do escarro e radiografia. A radiografia em si, ela não dá diagnóstico de tuberculose, mas ela vê a imagem, a localização, a extensão da doença. Então, o importante quando tem tosse por mais de 3 semanas, geralmente associado à expectoração, com perda de peso, com febre, geralmente no final da tarde, procurar um atendimento na unidade de saúde, no hospital, que é onde a gente vê muitos casos sendo confundidos com pneumonia. Em UPAs também, a gente recebe muito paciente que vem de UPA, que fez o diagnóstico na UPA, achando que era uma pneumonia e, na verdade, era tuberculose. Então, é encontrar a bactéria no material, que geralmente é mais fácil no escarro, porque é onde estão as bactérias no pulmão. A tuberculose é um problema de saúde pública, doutora? Sim, é um problema muito sério, muito preocupante.
nos últimos anos, 2 anos, coincidindo com o final da pandemia, nós estamos observando um grande número de casos de tuberculose pulmonar e fora do pulmão. Então, a tuberculose não só acomete os pulmões, mas fora dos pulmões também, como pleura, como pericárdio, como pele, como olho, como osso, outros órgãos, sistema nervoso central, meningite por tuberculose. Então, esses casos vêm em crescente, a gente tem observado o crescimento desses casos e casos mais graves, porque justamente a pandemia fez com que alguns casos ficassem sem ser investigados e nem tratados. É verdade. Às vezes também uma má cura da Covid, né? Tipo, se você não foi curar totalmente, isso pode acarretar, né? Em outras coisas também. Pode sim. Bora ver aqui a pergunta do dia, por favor. Coloca a pergunta no ar. Bom dia, tive câncer de mama há 3 anos e agora estou com uma tosse que não passa. Já fiz exames e graças a Deus não deu nada, mas continuo com essa tosse. O que posso fazer? Ela teve câncer de mama há 3 anos. Pode ter alguma coisa a ver, doutora, com esse negócio dessa tosse que ela está tendo? A imunidade dela será que baixou e ela vive, né, com essa tosse constante? Essa tosse parece ser uma tosse crônica, precisa investigar. Geralmente, tosse crônica, sem sinais de infecção, sem febre, sem perda de peso, sem expectoração amarelada, a gente pode pensar em 3 doenças que geralmente a gente chama de tríade, as 3 principais doenças com tosse crônica: doença do refluxo, rinossinusopatia e asma brônquica. Mas como ela teve câncer de mama, é claro que seria bom ela passar por um especialista para fazer outros exames necessários, exames de imagem, exames relacionados também com a parte gástrica, para ver se tem alguma associação, para a gente tentar elucidar a tosse verdade. O refluxo, ele causa um pouco de tosse mesmo, né? Uma tosse, sei lá, meio seca, meio, sei lá, eu não sei explicar direito não, mesmo, mas eu tenho refluxo e de vez em quando me dá uma vontade de tossir. Já teve vezes aqui no programa que deu um refluxo e subiu, eu digo, eita gota. E aí me deu vontade de tossir, não porque eu estava doente, mas porque eu tenho um refluxo, então de vez em quando me dá umas tossezinhas mesmo. Realmente, o refluxo é um problema. Tem mais uma pergunta aí, Tudir? Vamos soltar? Bora lá. Bom dia, quem já teve tuberculose e fez o tratamento pode transmitir? E aí eu vou aproveitar, tem cura, doutora, também? Quem já fez o tratamento da tuberculose completo por 6 meses ou mais meses, existem outras tuberculoses que a gente trata por mais tempo, fica curado sim e não transmite mais a doença. O que a literatura diz é que após 15 dias, estar tomando corretamente os medicamentos da tuberculose, já não há mais como transmitir a doença. A tuberculose tem cura sim. O tratamento, ele tem uma duração em torno de 6 meses ou mais. O tratamento é totalmente gratuito. O Brasil se destaca no mundo pelo seu tratamento com eficiência, com eficácia e que é totalmente gratuito. Então, o tratamento é disponibilizado nas unidades de saúde. Caso vá até uma referência, também o tratamento é gratuito e disponibilizado durante todo o tratamento. Existem tipos de tuberculose, doutora? Existe. A tuberculose, ela entra por via inalatória, o bacilo, a micobactéria entra pelas vias inalatórias, vão até os pulmões. Dos pulmões, eles seguem caminhos, que pode ir para a corrente sanguínea, pode ir para a circulação linfática. E aí a gente tem as outras formas de tuberculose. Tuberculose meningite, tuberculose do sistema nervoso central, tuberculose ganglionar, que é justamente a proximidade do pulmão com o sistema linfático, e tuberculose pleural, que é justamente aquela película que reveste os pulmões, ela pode também ser acometida. Olho pode ser acometido, pele, tuberculose cutânea, tuberculose óssea, trato digestivo, tuberculose intestinal, tuberculose relacionada com o aparelho geniturinário, o urinário também pode ter tuberculose. Claro que a pulmonar, mais de 80% dos casos tem a forma pulmonar. O tratamento é só com medicação ou tem outro tipo de tratamento? Existem outros tipos de tratamento da tuberculose quando ela complica. Por exemplo, a tuberculose pleural, tem líquido na pleura, derrame pleural por tuberculose, precisa geralmente de um procedimento cirúrgico, uma toraxentese, retirar esse líquido. Quando é ganglionar, precisa se retirar do gânglio para dar o diagnóstico e também é uma forma de tratar. E outras formas também de tuberculose pulmonar, que são mais difíceis de dar o diagnóstico, muitas vezes a gente recebe o diagnóstico após a cirurgia torácica. Recebe o granuloma ou a peça que foi examinada com tuberculose. Certo. Muito bem. Temos mais uma pergunta, solta a pergunta do dia.
Vou colocar agora as perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, tem uma menina de 4 anos. Ela tem uma tosse seca muito persistente. O que faço? Ela tem 4 anos, ela tem uma tosse seca, né? E é persistente. Isso pode ser uma causa de alguma alergia também? Pode sim. Pode ser alergia, pode ser asma brônquica. A asma na criança não é fácil de dar diagnóstico. Então, crianças que têm tosse persistente, têm chiado no peito, a gente chama muito a atenção dos pais. A criança que gripa mais de 3 vezes ao ano, que tem essa tosse persistente, é bom procurar um pediatra para investigar essa tosse. Não sugere ser tuberculose. Tuberculose tem outros sintomas além da tosse, principalmente criança. O que chama a atenção na criança é ela não ganhar peso e ela ter sido contato íntimo de alguém que já teve tuberculose. É possível a pessoa ter a tuberculose e não saber que tem a tuberculose? Então, sei lá, não sentir muito sintoma, alguma coisa assim. Existem as formas mais atípicas da tuberculose, claro, os pacientes imunossuprimidos, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que têm diabetes, eles têm um quadro mais diferenciado, geralmente é tosse seca, perda de peso, às vezes vem com tosse com raios de sangue, a radiografia, o exame tomográfico também é bem diferenciado. Então, existem aquelas formas mais diferenciadas, a forma mais difícil, sim, de fazer diagnóstico. Quem já tomou aquela vacina BCG, né? Ela pode também pegar a tuberculose, porque se eu estou vacinada, tomei a BCG, eu tenho uma chance ainda de pegar. Então, a BCG é a vacina que tem a micobactéria da tuberculose, que faz na criança ao nascer. Geralmente, ela só previne contra as formas graves da tuberculose, que é a tuberculose do sistema nervoso central. Ela previne contra a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que é a tuberculose disseminada. Então, essas são as formas de proteção da vacina BCG. Geralmente, após os 4 anos depois da vacinação, essa criança, ela já vai ter mais uma imunidade própria dela. Então, provavelmente, se ela tiver um contato com um adulto que está eliminando as bactérias, bacilos, ela pode sim adoecer de tuberculose ganglionar, pulmonar ou pleural. Mas a vacina em si, ela protege contra as formas graves da tuberculose. Sistema nervoso central, a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que é a disseminada. Essa questão da vacina é muito importante, Marília, você tocar nesse assunto. A vacinação é imprescindível para prevenir as doenças. Então, os pais têm que ficar sempre atentos na vacinação dos filhos. Maravilha, com certeza. Eu sou super a favor, gente, da vacinação. Salva vidas, né? Te livra de muitas outras doenças que você possa vir a ter. Enfim, então a vacina é muito bom. Seja ela pública, seja ela particular, porque nem sempre nas públicas tem todas as vacinas, mas as particulares têm, mas é muito caro. Mas o que é que vale mais? É a sua saúde, né? Ou o valor, né? Porque às vezes é o caro, sabe? Não, o barato sai caro, porque às vezes você pega a doença e aí quanto você não vai gastar também com remédios, né? A gente já tem que pensar assim, quanto você não gasta com remédio, né? Porque remédio hoje tá caro, viu, doutora? Verdade. Temos pergunta aí, Dudinha, solta a pergunta. Bom dia, doutora. A tuberculose é hereditária? Então, não. A tuberculose... Tem isso, né? Não, a tuberculose não é hereditária. Não é. Então, a tuberculose, ela é transmissível, certo? Agora, o que a gente observa é que na mesma casa, o pai, o filho, a esposa, o avô, eles adoecem. Porque é isso que eu falei. O indivíduo doente, ele doente em uma comunidade, em um ano ele pode infectar de 10, 16 pessoas no ano. Então, por isso que é importante a gente frisar. Tossiu por mais de 3 semanas, procurar um serviço médico para fazer um tratamento, fazer uma pesquisa da bactéria da tuberculose, para que outras pessoas não sejam infectadas e futuros doentes. Já que a gente falou em vacina, né? Existe uma vacina para adultos, já assim, contra a tuberculose? Se eu quisesse tomar a vacina para tuberculose, a gente pode tomar, doutora? Não, a BCG é só quando nasce. Porém, existe... Não tem um reforço, nada? Não tem reforço. Aqui na Paraíba a gente não faz reforço contra a tuberculose, a BCG. Agora, existem pessoas que não têm a marca vacinal. Isso. Não tem a marca do BCG. Aquela bolinha, isso, né? Lá, exatamente, aquela cicatriz. E aí essas pessoas, elas podem fazer uma avaliação para saber se podem ser revacinadas. Principalmente pessoas que têm exposição, né? Profissionais de saúde, pessoas imunossuprimidas. Mas antes de tomar a vacina, de se revacinar,
tem que fazer uma avaliação para saber como é que está a sua imunidade, fazer alguns testes. Tuberculose pode matar? Pode. A tuberculose pode matar, sim. A tuberculose de forma grave, a tuberculose do sistema nervoso central, a tuberculose pulmonar disseminada nos pacientes HIV, que são aqueles pacientes que são mais comprometidos pela tuberculose, que geralmente tem a forma disseminada. Pacientes que estão usando, digamos, medicamentos imunossupressores, eles têm mais chance, sim, de ter a forma disseminada e mais grave da doença. Quando eu falo disseminada, não só os pulmões vão estar acometidos, o sistema nervoso central, outros órgãos nobres vão estar acometidos, e aí a doença se torna extremamente grave e pode matar, sim. Maravilha. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia. Qual o sintoma da pleurite e como tratar? Qual é o sintoma? Cada um tem um sintoma diferente, doutor? A pleurite está muito relacionada com a inflamação pleural. Então, o pulmão, eles são 2 órgãos importantes, né? Mas ele tem uma fina camada que é chamada de pleura. Então, entre uma pleura e outra, que é a pleura visceral e parietal, pode se juntar líquido, que é chamado de derrame pleural, causado pelo bacilo da tuberculose. Certo. E o indivíduo que tem tuberculose pleural, ele pode ter pleurite. Pleurite significa inflamação e seguido de dor. Algumas pessoas podem ter falta de ar também. Geralmente, a pleurite ela é tratada com analgésico para a dor. Algumas situações, a gente pode fazer uso de corticosteroides, mas aí tem que avaliar caso a caso. E se tiver líquido no espaço pleural que necessite fazer a retirada, também é uma forma de tratar. Quando começa o sintoma da tuberculose, né? Se a gente tratar rápido, tem cura mais rápido ou também demora 3 semanas? Marília, essa sua pergunta é muito importante. Quanto mais precoce tratar a tuberculose, menos complicações as pessoas vão ter. Ou seja, tratar precoce, descobrir precoce, tratar durante os 6 meses, recuperação e cura total e muitas vezes sem deixar sequelas, cicatrizes. Por que a gente encontra muitos casos de pessoas com complicações, com cicatrizes, com sequelas? O tratamento mais tardio, a descoberta mais tardia, confundido com pneumonia, com outras formas de doenças pulmonares. Tem aqueles tratamentos também respiratórios. Esses tratamentos são eficazes também no caso da tuberculose? Então. Tipo aquela fisioterapia respiratória. Então, a tuberculose, o que é que a gente vê mais? O uso de outras terapias, pacientes com outras doenças, por exemplo, tuberculose asma, tuberculose DPOC, tuberculose bronquiectasias ou outras doenças pulmonares. A fisioterapia, sim, a gente utiliza exercícios e em alguns casos de pacientes que têm a forma mais grave, reabilitação pulmonar é imprescindível. E a gente também pode usar broncodilatadores, medicamentos para melhorar a respiração, que são broncodilatadores via inalatória, que a gente chama de bombinhas. Ok. Doutora, a tuberculose ela dá mais em criança, adultos, idosos, homens, mulheres? Tem esse negócio aí, não? Tem. A tuberculose tem uma incidência maior no sexo masculino, né? E geralmente a faixa etária, ela tem relação às crianças que são contatos de pais com tuberculose, os idosos, geralmente porque a imunidade próximo, né? O contato íntimo e também a imunidade já mais baixa, mas as populações mais vulneráveis a ter tuberculose são aquelas pessoas imunossuprimidas, profissionais de saúde também são vulneráveis a ter porque está sempre em contato, população carcerária, pacientes com HIVs, que a gente não pode deixar de falar a grande importância da associação dessas duas doenças, HIV e tuberculose, pacientes diabéticos, pacientes que usam corticosteroides, que fazem quimioterapia, então, ou seja, pacientes imunossuprimidos. O que a gente viu durante a pandemia foi o uso muito irregular de corticoide. Então, isso também levou à imunossupressão e mais aparecimento de casos de tuberculose. Muito bom aqui, viu? Foi ótimo aqui os seus esclarecimentos, né? A gente, pôde mostrar um pouquinho sobre a importância do tratamento, de você também se cuidar. Eu acho que tem como a gente se prevenir, né? Eu acho que se a gente continuar usando as máscaras, eu acho que é importante a gente estar de máscara nos cantos que sejam supermercado, lugares fechados, né, shopping, enfim, tem gente que não, para que eu vou usar máscara? Eu não tô doente, mas aí outras pessoas podem estar e você acaba pegando de alguma outra pessoa aquele vírus, né, que é transmitido naquele momento, porque às vezes a gente acha que
não tem mais Covid, mas parece que ainda tem, né? Ainda tem casos de Covid, não tem, doutora? Esses casos, principalmente dos mutantes, né? Exatamente. Então ainda tem os casos de Covid, fora Covid, tuberculose, pneumonia e outras doenças vírus, mais, né? outros vírus, né? Então a gente tem que estar sempre prevenido e lavar bem as mãos, eu acho que higienizar bem as mãos, os alimentos, que é importante. Então a gente tem que começar a se cuidar. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço esse espaço muito importante. Tá aí, minha gente, eu vou um pequeno